primeiro, é muito legal essa sua transparência, você ter tido esse desejo de compartilhar, porque eu imagino que você tenha sido tomada de um desejo de eu preciso gritar para o mundo como é que as pessoas podem se adiantar, como é que as mulheres podem se adiantar para trazer proteção para as suas vidas, e o lance de você ter dito, que eu sou uma privilegiada de ter um processo no sistema privado. Só para adiantar, assim, a gente vai ver na série, mas só adianta para a gente. Qual que é a realidade pelo SUS, por exemplo? É tempo de espera? O problema é o diagnóstico? É começar o tratamento? É exame básico? Assim, o que mais te chamou a atenção de problema que as mulheres enfrentam no sistema público? Eu já estou chorando, Elisa. Até porque foi por isso que eu quis fazer a série, porque para mim falar no ao vivo ainda é muito difícil. E lá a gente conseguiu trazer muita informação. E antes de responder suas perguntas, só lembrar também que a gente ouviu diversas mulheres. Eu vou ali conduzindo na série, obviamente, como quem infelizmente entende o que elas estão passando, mas a gente traz outras personagens para essa série, mostrando histórias também muito difíceis, histórias também de mulheres que hoje estão conseguindo ter uma qualidade de vida nesse pós-câncer, mulheres que enfrentaram ali dificuldades no Sistema Único de Saúde. Então, eu queria deixar essa imagem de que eu não sou o centro da série. A ideia da série mesmo é informar essas mulheres. E agora, respondendo a sua pergunta, porque o próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem uma previsão de que todo ano 77 mil mulheres são diagnosticadas com câncer aqui no Brasil. E a realidade ela é tamanha, e eu não tinha essa noção antes do meu diagnóstico. Quando você fala que isso me moveu, é exatamente isso. É como se eu não visse essas mulheres antes. E eu me culpo por isso. Agora eu vejo, e eu quero que todo mundo veja, que a gente precisa ser vista. E a expectativa aqui no Brasil é de que 1 em cada 10 mulheres tenha câncer de mama durante a sua vida. Então, é uma realidade muito grande. Então, assim, o simples fato de nascermos mulher já nos coloca com essa possibilidade, com essa, né, espadinha na nossa cabeça. Porque nós nascemos mulheres e nós temos mama, e o câncer de mama, 1 em cada 10 vai ter. Às vezes é uma loteria, como eu acho que foi no meu caso, porque eu não tinha nenhuma tendência, mas em muitas vezes é genético, e aí por isso a importância do acompanhamento. Eu fiz um teste genético, por exemplo, e eu não tenho um gene que não veio da minha família. E isso tranquiliza eu, a minha irmã, minhas irmãs, minha sobrinha, minha mãe, mulheres que se eu tivesse esse gene, poderiam ter. Então, assim, é muito importante também, você tem casos na família, vamos investigar para saber a partir de que momento esse acompanhamento tem que ser mais complexo. Eu não é genético, então eu entrei nessa loteria que precisava, nunca ganhei, infelizmente, de que estou entre 1 a cada 10 mulheres que vai passar pelo câncer de mama. Mas quando a gente fala nisso e fala especificamente que está aumentando os casos nas mulheres mais jovens, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de mulher no auge da sua vida, e era isso que eu sentia. Eu estava ali, depois, com 15 anos de carreira, chegando ali aonde eu pensei, saí de Goiás para vir cobrir política, estava me transformando ali numa analista de política, tinha acabado de me casar, foi no ano que eu me casei, com vários planos. Então, assim, não tirar um pouco essa imagem também, é mulher no fim da vida, é doença da velhice. Não que justifique, obviamente, não ter tratamento dessa mulher no fim da vida, mas a gente está falando da mão de obra brasileira, a gente está falando de eleitoras, pensando aqui, né, na necessidade do poder público voltar. A gente está falando de mulheres que sustentam as suas casas e que têm filhos e que eles precisam que aquela mãe trabalhe. Então, se a gente não começar a pensar nisso e tem que enquanto mostrar sociedade... Né? Essas mulheres que acumulam tudo isso, né? Ela tem que ser forte o tempo inteiro, você tem que ser capaz o tempo inteiro. E aí você é tomado por essa sensação de... Até, eu te pergunto com muita franqueza, Lari, e daqui a pouco eu vou trazer aqui comentários no YouTube, que tem aqui algumas interações. Você chegou a pensar, imagino que sim, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Imagino que você tenha sido tomada por esse questionamento. Por que outras mulheres não estão passando por isso? E eu estou passando por isso. E foi um sentimento mais ou menos parecido quando eu perdi meu pai para a Covid, que eu ficava pensando, por que o meu pai?
e olhava todo dia aqueles números lá de 700 mil pessoas que morreram, por que não poderia ser 699? Não que eu quisesse que alguém morresse, mas eu ficava pensando como meu pai era parte daquele número. E hoje eu fico vendo os números de câncer e fico pensando como eu sou parte desse número. Primeiro detalhe, você falou muito da força da mulher, que as pessoas me veem hoje aqui trabalhando, conversando, tentando trazer essa pauta, vai ver na série, mas eu faço questão de destacar isso, que os primeiros 3 meses, a partir do meu diagnóstico, eu entrei numa depressão e eu não levantava da cama. Então, assim, é um processo. Então, para aquela mulher que está lidando com o diagnóstico agora, fica vendo, olha, ela está indo bem, eu não. Não. Foi um processo longo, é um processo longo, muito dolorido, e que eu estou tentando lidar da melhor